uma alegria estar aqui com você, que me vê ao vivo, em todas as plataformas onde você está locado e logado, e também aqueles que vão assistir depois. Meu bem-vindo a todos, a todas as pessoas humanas espalhadas pela Terra. Bem-vindas são todas vocês aqui nesse nosso ambiente. E a gente vai começando a sentir cheiro de ceia de Natal, de acontecimentos e de convívio natalino, enfim, coisas desse gênero que vão nos já começando a visitar. As preparações, as comidinhas da época, as compras da época, enfim. São coisas que estão impregnadas na nossa cultura ocidental, cristã. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui, de todos quantos têm estado conosco e vão chegando, vão chamando outros, vão superlotando essas plataformas todas, gente boa. Eu estou aqui e continuarei no próximo ano, enfim, nós vamos até o final de Mateus, na exposição, até o final do Evangelho, no capítulo 28. Então, a gente, esse ano que passou, de 23, nós fizemos todo dia, do capítulo 1, chegamos ao capítulo 6, verso 12. Então, você imagina o que a gente tem ainda pela frente, só que a gente vai entrar num monte de outros assuntos e temas e relacionamentos e vínculos. A narrativa dos evangelhos penetra o todo da vida. Guarde isso no seu coração, que as narrativas dos evangelhos penetram, perfazem, pervadem o todo da vida. Tudo se capilariza, dá essa metástase de graça, que vai penetrando em tudo. É um processo de radioatividade, de amor, que vai penetrando completamente a gente de um todo. É uma ressonância magnético-espiritual que penetra tudo. O Evangelho é assim. E a leitura e a narrativa dele vão nos colocando cara a cara com todas as circunstâncias com as quais a gente se defronta, se confronta ou é confrontado por elas na existência, na vida. De modo que a aprendizagem da questão da existência que o Evangelho propõe e da resposta à existência, que é uma resposta de vida, que Jesus traz, toca em todas as dimensões da nossa vida hoje. Apesar de que há uma interposição histórica de 2000 anos e que houve um rebatismo temático de uma quantidade infinda de temas, e também, especialmente nos últimos 2 séculos, e não apenas nos últimos 2 séculos, mas de maneira muito especial, agora, no século XXI, houve uma ressignificação gritante, brutal, constante, numa velocidade nunca antes, jamais, nem sequer imaginada por nenhum de nós, como as coisas são postas e repostas e significadas e ressignificadas e requestionadas, mas ainda assim, a gente vê a atualização completa do Evangelho, como ele não fica para trás em nenhuma dimensão. Você pode trazer para mim, pelo menos, qualquer que seja a temática que tenha saído do forno da ciência, ou da geopolítica, ou da sociologia, ou da psicologia, ou de todas as formas de percepção científica aferível. E o Evangelho é absolutamente responsivo e relevante.
Porque Jesus é a chave hermenêutica que abre isso tudo. Eu, por exemplo, nunca tive medo de nenhuma questão da vida. Eu nunca fui daqueles que disse, ai meu Deus, eu não posso me expor a isso porque eu posso não ter resposta. Ao contrário, eu me converti no dia 18 de julho de 1973 e no dia 19 eu estava na rua pregando. E no dia 20, mais ainda, e não parei até o dia de hoje. E uma classe de psicologia me chamou para eu ser estudado psicologicamente pela turma. Eu tinha meses de convertido. E eu ia para lá toda quarta-feira e eles me estudavam. Eu virei o guinea pig, o, o ratinho, o porquinho do laboratório para ser estudado. E me ofereci. No final do ano, nós batizamos 40 daqueles alunos, e inclusive o professor. Maravilhoso, porque eu nunca tive medo, nunca achei que se o Evangelho de fato era a palavra de Deus pertinente a todas as perspectivas da existência humana, ele não tivesse resposta para tudo, ele não fosse a resposta para tudo. E eu fui me expondo a todas as questões da vida desde o primeiro dia de fé. Nunca fugi de nenhuma, nunca me escondi de ninguém, ao contrário. Quanto mais diferentes eram os grupos, mais alegre eu ficava com a proposta dos encontros. Teve um tempo, também recém-convertido, em que na minha terra, em Manaus, no Amazonas, tinha um grupo naquele tempo que se reunia num coreto, no centro da cidade, na frente do colégio público estadual, bem no centro da cidade. E tem um coreto lá até o dia de hoje. E eles se reuniam ali aos sábados. Eram chamados de os ecologistas ébrios. Era um pessoal que queria cuidar da natureza, mas tomavam uma cachaça. Então eles enchiam a cara de cachaça, se reuniam ali, cada um filosofava para lá e para cá. E eu estava começando na televisão e no rádio. Meses depois da minha conversão, comecei a receber os primeiros convites e falar e me manifestar. E eles me convidaram. E lá fui eu, primeira vez, um sábado de manhã. E me deram a palavra. Eu falei sobre ecologia e a ressurreição de Jesus. Nunca mais vou esquecer da temática. E como ela foi própria, adequada, pertinente, inquestionavelmente adequada, esperançosa e cheia de graça. E eu vi um pessoal ali com os olhos já com a vermelhidão da cachaça ou de qualquer outra bebida que tivessem tomado, começarem a se encher de lágrimas em volta daquele coreto. No final da manhã eu estava orando com uma quantidade enorme de pessoas. E assim em qualquer outro ambiente, nos centros espíritas, onde eu fui convidado a falar, nas paróquias católicas, nos ambientes dos antigos cursílios da Igreja Católica, em todos os lugares onde você queira. As mães e pais de santo que viram que tinha uma coisa diferente em mim e que eu amava o Evangelho de Jesus e tinha convicção a respeito disso, mas que não tinha nenhuma intolerância, nem preconceito, nem supremacismo de nenhuma natureza no meu coração. Ao contrário, que eu me irmanava, me solidarizava, me aproximava com o coração completamente livre de qualquer um, em qualquer lugar. E fui acolhido e respeitado, mesmo tantas vezes, especialmente no início da caminhada de fé, onde você se sente obrigado a fazer, eu me senti, pelo menos, naquele tempo, mais do que hoje, obrigado a afirmar com alguma clareza distintiva as perspectivas daquilo que
estava sendo a minha compreensão do Evangelho, e nem sempre, ou na maioria das vezes, elas não eram coincidentes com as crenças daqueles que estavam me ouvindo, mas eu buscava dizer isso com todo amor, respeito, carinho, doçura, humanidade, reverência, de modo que, apesar do eventual contraditório, as pessoas acolhiam porque sentiam que havia amor. E o amor é irresistível. Ele pode carregar até o conteúdo do que o outro diz. Não é exatamente assim que eu penso, vejo ou que eu fui instruído, mas a pessoa não resiste quando percebe o significado da sinceridade exposta e real do conteúdo de uma declaração sincera em amor. E tem sido assim até o dia de hoje. Claro que quanto mais a idade, o tempo foi passando, você vai amadurecendo. Eu, pelo menos, fui tirando uma quantidade enorme de coisas da minha necessidade argumentativa. E quanto mais o tempo passa, mais singelo o Evangelho fica na minha boca. Mais você vê o que não tem importância nenhuma e joga fora. Mais você tira a apologia de qualquer que seja a sua fala. Como o meu filho mais velho, há um tempo atrás, me disse, o Ciro, ele disse, quanto mais velho você vai ficando, pai, menos argumento você precisa, porque eu vejo que mais preciso é aquilo que você diz com menos argumento do que quando você tinha trilhões de argumentos e perdia um pouco a precisão na necessidade de incluir toda a argumentação num pacote só. Eu estou cada dia mais livre disso. E creio no que Jesus disse, que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E que a gente tem que aprender a escolher qual é a parte essencial, a parte boa, tanto para guardar no coração, como para compartilhar com todas as outras pessoas. De modo que eu posso até, a partir de um tema como o de hoje, que é a continuidade do Pai Nosso, e a gente está falando o quarto dia seguido sobre perdão, eu posso até falar 1h30 aqui, porque eu estou cheio disso. Mas não são muitas argumentações. São apenas as recorrências apreciadas e abordadas e repostas e recolocadas a partir de angulações que facilitem a percepção das pessoas nos ambientes mentais, culturais, religiosos, sociais, intelectuais de cada uma. Eu quero é que você entenda e que todos entendam que da criancinha mais singela à pessoa mais complexa e mais academizada, todos entendam, que seja simples para a criança discernir e essa simplicidade seja profunda para o acadêmico por ela ser provocado. E não apenas pensar, mas também receber a graça de sentir pensando e de pensar sentindo. Esse é o meu desejo, é a minha oração, é nesse espírito que eu me aproximo de você, aqui, agora, já e sempre, pedindo a Ti, Senhor Jesus, que essa palavra encontre agasalho, encontre um chão fértil, com humus, com umidade, com humildade ensinável e com aquele humor do amor que não briga contra a verdade, mas dá razão a Deus com toda alegria, sabendo que Jesus é a alegria dos seres humanos. Jesus é a alegria dos homens. E é para isso que eu estou aqui, na continuidade dessa oração do Pai Nosso,
que já começou há algum tempo, alguns meses, e eu só cheguei ao verso 12. Não vou fazer nenhuma repetição das coisas que eu tenho todo dia revisto para dar uma atualizada. O que eu peço é que você não se contente em ter caído hoje aqui pela primeira vez de paraquedas. Está tudo gravado para trás. E, por exemplo, na plataforma, aquela onde a gente tuba as coisas e deixa lá, tudo fica na ordem. Você pode achar mensagens do Caio em Mateus, na sequência. Está separado, desde Mateus capítulo 1, verso 1, para você ir assistindo e ficando grávido. A gente está no Natal e uma das principais linguagens e imagens e, eu diria que arquétipos do Natal tem a ver com a gravidez. A gravidez da Virgem. A gravidez daquele ambiente que não tinha ainda sido penetrado. Como pode ser a gravidez do seu coração, ainda não penetrado pelo Evangelho, sendo penetrado pela graça de Deus em Cristo agora, pelo que é divino que está sendo engendrado em você, que está sendo concebido em você. E essa linguagem da gravidez, que é uma linguagem natalina vinculada ao nascimento de Jesus, a gravidez e a concepção de Cristo por Maria, é algo que a gente vê repetido, por exemplo, na linguagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, por exemplo, como ele sofria como uma parturiente, até que Cristo fosse formado nas pessoas. E há uma experiência de toda mulher que já ficou grávida e que deu à luz. É o processo inteiro da gravidez, não é um processo necessariamente satisfeitamente tranquilo e aliviadamente tranquilo. As mulheres sabem disso, as que são mães. E as que não sendo mães têm um pouco de intuição e sensibilidade, sabem disso. Eu que sou homem, sei disso. E acompanhei isso de perto como pai, como progenitor, assistindo, de fato, envolvido no processo visceralmente, como se grávido também fosse eu. Eu me engravidei da gravidez de todos os meus filhos, dos que ficaram grávidos pela minha intervenção biológica e dos que eu já recebi grandes, mas que eu me abri para deixá-los serem engravidados e o meu coração ser engravidados pela existência deles. Que é como acontece quando a gente vai incluindo pessoas no nosso amor paterno ou materno na vida, no curso da existência. Então, essa não é uma experiência sem dores. Ela já chega trazendo alguns inchaços. É uma presença nova, alienígena dentro da gente. Assim como o Evangelho, quando começa a entrar na gente, quando ele começa a ser concebido na gente, quando a gente começa a se engravidar do Evangelho, quando o sêmen divino colide com o óvulo da minha própria natureza no meu coração e eu sou penetrado pela divindade, pela semente eterna que me engravida, o ser, é uma gravidez. E como toda gravidez, você muda a fisionomia, a face se altera, o corpo se altera, mudanças acontecem,
depois começam as respostas hormonais diversas, crescentes, depois vem os enjoos até, uns mais, outros menos, mas tem aquela presença alienígena crescendo dentro de você. E ela gera provocações. Ao mesmo tempo, depois de um tempo, você começa a sentir os chutinhos, os toques. Você começa a sentir até a forma, depois de uns meses, da criança no ventre. Você começa a perceber a suscetibilidade daquele ente no ventre da mãe. Mesmo que você não seja mãe, seja o pai, pegando do lado de fora. Você vai vendo, você sente as reações. E esse entezinho que está ali dentro já é suscetível a uma quantidade enorme de comunicações. Enorme. A gente não começa a ser suscetível a comunicações depois de um tempo de nascido, não. No ventre, na presença do engendramento mais tenro, nós já estamos expostos no útero materno a influências das mais diversas. A gente começa a ouvir vozes, a reconhecer vozes. A gente começa a sentir ritmos de sons, de músicas. A gente começa a se habituar à melodia vocal da mãe, ao que se cantarola, aos lullabies que são cantados nos nossos embalos, enquanto a gente está no ventre. A comunicação, sobretudo a emocional, afetiva da mãe com o filho, do pai, as energias são trocadas por todos. E tanto mais quanto haja carinho, amor, acolhimento, aceitação, prazer nessa presença nova que está se desenvolvendo ali, mais felicidade fetal, pré-natal, você engendra junto com o desenvolvimento desse serzinho que ainda não botou a cara para fora na vida, mas está em processo de configuração de ser. E Paulo diz: como eu sofro até que Cristo seja definitivamente formado em vós, ou seja, até que ele tenha alcançado a estatura que possa fazer com que ele seja parido na vida de vocês. E vocês sejam uma reprodução de Cristo Jesus nesse parimento existencial que vai fazer com que vocês todos os dias fiquem mais semelhantes a Jesus, para que Cristo em vocês carregue a cara de vocês divinizada, como é a promessa que o apóstolo Pedro diz na primeira epístola dele, quando ele diz que a gente está grávido pela semente divina. E ela está crescendo em nós. E à medida em que ela cresce, nós vamos nos tornando, presta atenção nisso, herdeiros. Vamos nos tornando herdeiros da natureza divina. A gente vai deixando os vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram. Os vãos comportamentos que os nossos pais nos legaram. Essa herança acumulada de DNA, de cultura parental, de equívocos, de formação mental, intelectual, espiritual, psíquica dos nossos predecessores, as manias, os cultos ao equívoco que as nossas famílias praticam e praticaram, quando o Evangelho de Jesus vai sendo engendrado na gente e Cristo vai sendo concebido em nós,
nesse genuíno, único e verdadeiro Natal, cuja data é apenas existencial e não é marcada em nenhum calendário do lado de fora, ela acontece do lado de dentro, em nós, até aquele ponto em que a gente é parido, a gente é trazido à luz, com lucidez, com consciência, a gente começa a se ver em Cristo, a gente começa a ser uma resposta na história das visibilizações dos significados. A nossa realidade em Cristo começa a ser assistida por outros. E aí começa essa jornada que não pode e não precisa ter fim, mas ela é a conjunção, de acordo com o apóstolo Pedro, do encontro da semente divina entrando e penetrando a nossa natureza humana e fazendo com que o divino vá crescendo em nós à medida em que a gente vá deixando também os vãos comportamentos que são herança, que os nossos pais nos legaram. É o que diz o apóstolo Pedro. Eu acho linda essa definição de natureza natalina, existencial, espiritual, do que pode ser o Natal da gravidez de cada um de nós em Cristo Jesus. Agora, a razão pela qual eu estou aqui todo dia, pegando a semente divina e semeando, porque eu sou um jogador de sêmen de Deus, de semente. Sêmen é o que dá origem à palavra semente na nossa língua. É sêmen. O sêmen é uma semente, na linguagem médica, e que se infiltra num óvulo, num ovo. É uma semente que cai num chão de vida. E eu estou aqui para isso. Eu sou um semeador que ando por aí jogando sêmen divino. Jogando essa semente de Cristo no útero do coração humano há muitas décadas. E tenho alegria e farei isso até o meu último suspiro nesse mundo, porque não tem, para mim, privilégio maior do que esse. E a semente que eu continuo a compartilhar no dia de hoje é aquela que ontem eu disse que é essencial, sem a qual a gente não começa nada. Ela habita o gênesis do nosso ser espiritual, que tem a ver com perdão. Sem perdão não tem nada que comece na minha vida indicando a gravidez de Cristo em mim. Primeiro, eu preciso ganhar consciência de que eu preciso de perdão. O cara que diz, não, eu não tenho por que precisar de perdão porque eu sou um cara perfeito. Aí Jesus disse, realmente você não precisa de mim. Você é perfeito. E os sãos não precisam de médicos. E sim os doentes. Eu não vim para esses que se dizem ou se pensam sãos. Eu vim para aqueles que se dizem carentes e necessitados. O meu chamado é esse. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados, carentes, necessitados, angustiados, aflitos, e eu vos aliviarei. Aí vocês vão aprender de mim, vão ter prazer em mim, porque o meu jugo é suave, os meus mandamentos não são penosos, meu jugo é suave, o meu fardo é leve, 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 é amor, é graça, é perdão e é misericórdia. Vocês vão experimentar essa nova vida. Mas ela começa no perdão. E para começar no perdão, eu preciso dizer para mim mesmo, eu sei quem eu sou. E eu sei que eu sou um pecador. Eu peco por palavras, eu peco por obras, eu peco por ações, eu peco por pensamentos, eu peco por sentimentos, por emoções, eu peco por todo tipo e natureza de ação ou omissão
da minha parte. Eu peco. Agora, se você é sem pecado, então o que eu estou pregando não é para você. Você faz parte de um outro mundo, de um outro planeta, de alguma outra coisa que, de fato, anula e exclui você da necessidade de Deus e coloca você numa situação horrorosa. Porque o cara que chega e diz, eu não preciso de Deus da vida, vire-se a si próprio do jeito que queira. E é trágica a sua situação, é tenebrosa. Mas, meu Deus, é sua escolha, a sua opção. Tem gente que olha e diz, não, eu não preciso de Deus, eu já ouvi tanto isso. Eu estou tão bem que nem de Deus eu preciso. Então, cara, está resolvido. E aviva com as consequências. Assuma isso para você mesmo. E não fique dodói disso, nem daquilo, nem reclame, nem pergunte, nem faça nada. Afinal de contas, você tem que aprender a viver com as consequências e chega. No entanto, Jesus disse, eu não vim para esses. Havia alguns em volta dele que diziam não. Quando eu imolo o meu sacrifício no templo, a minha ovelha, o meu cordeiro, o meu carneiro, o meu pombinho, eu dou o meu dízimo, eu resolvi tudo. Eu não preciso do que tu estás dizendo. Eu vivi muito bem sem ti até o dia de hoje, vou viver o resto da vida sem a tua presença, Jesus. Ele não insistiu com ninguém. Agora, ele não faltou a ninguém que tenha reconhecido que a presença dele trazia algo que faltava completamente no coração, na vida e na existência daquela pessoa. Para esses, ele diz, foi que eu vim. E esses estão tocados em todos os lugares dessa vida, em todos os antros da terra, e todos esses são os meus, que eu estou procurando. Eu vim buscar esses, para trazê-los à graça de uma nova vida, de uma nova possibilidade, de um novo tempo, fazer deles nova criação, nova criatura, nova gente, dar a eles uma regeneração, fazer um regênesis na existência deles, um recomeço, fazer um resetting na existência de cada um deles. Isso é possível para qualquer um, não importa a história pregressa. Mas tem que começar com a admissão da necessidade de perdão. Se o cara não tiver e não fizer a admissão da necessidade de perdão, não pode começar nada. Não vai ter Gênesis para você. Vai ser como a terra estava no princípio, catastrofizada e vazia. Vai continuar catastrofizada e vazia. Tem que haver um reconhecimento de que o Estado não é um Estado ideal, que a gente está precisando de uma intervenção do Criador na vida da gente. E esse processo de recriação começa na consciência humana, preste atenção, começa na existência humana com a admissão de que a gente precisa de perdão. A gente precisa de perdão de Deus, a gente precisa perdoar a si mesmo, a gente precisa, eventualmente, do perdão do próximo, a gente precisa perdoar o próximo, a gente precisa perdoar o mundo, a gente precisa deixar de fazer transferências culposas da nossa infelicidade, seja ela de que natureza seja, para quem quer que fora de nós seja a pessoa ou o ente de absorção transferente da nossa covardia que não quer se enxergar e projeta tudo para um outro. A gente precisa chegar e dizer, não, eu sou a pessoa que precisa. Eis-me aqui, como Maria disse ao anjo Gabriel. Eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a vontade divina. Eu preciso, mais do que preciso, eu quero.
Eu quero essa gravidez divina em mim. Agora, para isso começar, a fecundação, a ambientação, a fertilização só vai acontecer no útero da consciência de si mesmo. Quando eu percebo que eu sou uma pessoa que preciso dessa visitação sublime, divina no meu ser, na minha vida, que eu preciso do engendramento divino para vencer a minha vã natureza, os legados da minha absorção adoecida na vida. Eu preciso que Cristo viva e nasça em mim, e cresça em mim, e se desenvolva em mim. E como eu disse, o caminho começa com o perdão. Por isso é que Jesus diz, perdoa, nos ensina a orar dizendo, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, as minhas e a de todos os que erraram contra mim, ou dos que pecam em si mesmos contra si mesmos, ou de qualquer coisa, perdoa o mundo. Porque a grande maioria não sabe o que faz, a maioria absoluta não tem consciência de nada. Pensam que sabem das coisas, mas vivem numa ignorância profunda, numa alienação, numa cegueira, numa cauterização mental terrível, numa dessensibilização que não lhes permite nem sentirem, nem enxergarem, nem se auto-perceberem. Então tem compaixão, porque está todo mundo anestesiado. A gente vive, na maior parte das vezes, como zumbi, sem nenhuma sensibilidade. Então, ter a graça dessa constatação já significa a ação de Deus em mim, porque eu só digo que preciso de perdão porque o Espírito Santo está me iluminando. Sem Espírito Santo não existe nenhuma consciência de perdão nascendo em nenhum ser humano na Terra. Mas quando você ouvir dizer de um cara que nunca ouviu falar da mensagem de Jesus ou do Evangelho, em alguma ilha remota ou longínqua do planeta, mas que vive como aquela pessoa que se sabe incompleta, se sabe imperfeita, se sabe carente, se sabe com necessidade de crescimento, se sabe como alguém que precisa buscar desenvolvimento, que necessita se harmonizar com as pessoas, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a parentela, com a tribo, com a sociedade, nos vínculos humanos, que busca, no que depende dela própria, um viver de paz e de harmonia com todas as pessoas. Ou seja, quanto mais a pessoa se sabe necessitada, melhor ela se torna. Quanto menos ela admite a sua necessidade, mais monstruosa ela fica, mais dessensibilizada ela vive, ela existe. De modo que a palavra adequada não é nem caracterizada pelo termo vida ou vive. Não, é uma existência, não se pode ainda designar como uma vida. A vida carrega a qualidade do significado da compreensão do eterno. Isso, a definição de vida segundo Jesus, segundo o Evangelho. Agora, foi por isso que Jesus disse, quando chamou um determinado homem para segui-lo, um jovem, e a gente depreende que é um jovem por causa da resposta que a pessoa deu. Jesus olhou para ele e viu o potencial do cara. Aí falou, vem e segue-me. Aí ele disse, ó Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Não significava que o pai dele estava endifuntado em casa, ou que estivesse moribundo para morrer no dia seguinte, ou que já estivesse morto, não. O que ele estava dizendo é, enquanto meu pai estiver vivo, eu não posso te seguir. Aí a resposta de Jesus para ele é chocante.
Jesus enuncia com aquela resposta um princípio que Paulo depois vai se apropriar dele e difundi-lo enormemente. O que é que Jesus disse ao rapaz? Jesus disse: filho, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem comigo e anuncia o reino de Deus, que é a gravidez da vida presente aqui entre vocês, a presença do Emanuel, da gravidez divina, Deus conosco. Vem comigo. Mas não se tem nenhuma resposta do resultado disso. Paulo se apropria disso e diz que todos nós, diz em Efésios, no capítulo 2, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, nós e o mundo inteiro, segundo o curso deste mundo. E conforme a inspiração do príncipe da potestade do ar, das forças literalmente mediúnicas do mal, nas regiões invisíveis, nas multidimensionalidades que nos cercam. E aí Paulo diz: Deus, porém, nos deu graça. Nos deu graça, favor imerecido. Nos visitou de graça. Assim como visitou a Maria de graça. Não foi por mérito, foi graça. Não há por que divinizar Maria. Nenhuma razão para isso. Isso é uma invenção muito posterior. A própria Maria não admitiu outra coisa a não ser dizer: eis aqui a tua serva. E diz lá, terminando o cântico dela no Magnificat, em Lucas, no capítulo 2, dizendo que ela era grata a Deus porque o Senhor concedeu a ela a salvação e a bênção de se tornar mãe do Salvador dela e do mundo inteiro. Dela e do mundo inteiro. O que isso tem a ver com perdão? Ora, o nome do menino que nascia, que foi dado por inspiração celestial, era Jesus. Por causa do significado, não por causa do conjunto de letras. Não tem nenhuma magia no conjunto de letras. Mas do significado, que significa: Ele salvará o povo dos pecados deles. Ele salvará o povo dos pecados deles. Esse é o significado. Quando você diz Jesus, você está dizendo algo sobre aquele que salva o povo, toda a gente, dos pecados de toda a gente, não apenas dos nossos próprios, como diz o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 2, mas ainda cobre os pecados do mundo inteiro. E Maria está incluída nisso, e eu estou incluído nisso. E todos os que se incluem nisso são aqueles que admitem que necessitam dessa graça de cobertura, de propiciação, de acolhimento generoso, e que não é por suas obras que eles constrangem a Deus. É Deus unilateralmente, Ele que sempre nos amou primeiro, que sempre tomou todas as iniciativas. Nada aconteceu por causa de nenhuma criatura. Todas as coisas aconteceram por causa da decisão livre, absoluta, unilateral dele. E se é livre e absoluta essa decisão, e não foi provocada por nada ou por ninguém, o nome disso é graça, que significa favor imerecido. Então a criação é graça, porque ninguém fez por merecer ser criado. Tudo que existe é graça. E a relação que Deus oferece a mim é graça. O significado do verdadeiro Natal é graça. Como diz Paulo, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. É graça.
Por isso Jesus disse àquele rapaz: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, eu estou te dando uma chance nova de tu vires e te encheres da gravidez do reino de Deus. Mas o garoto não entendeu, não percebeu e preferiu continuar vivendo naquela zona cinzenta, sabe lá em quantos tons de zumbificação, ao invés de entender o chamado e a vocação que é dada a mim e a você, a tantos quantos queiram, de sermos portadores da gravidez divina na face da terra. Agora, tudo isso começa com perdão. Eu me ofereço para a gravidez divina porque eu preciso ser completado por Deus. Eu preciso ficar cheio de Deus. Eu preciso ficar cheio do Espírito Santo. Eu quero ser habitado. Eu quero ser desvirginado pelo amor de Deus. Eu quero ser invadido, eu quero ser uma morada eterna de Deus. São todas expressões sinônimas para dizerem, portanto, a mesma coisa. Como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A mesma coisa. Começa tudo com essa consciência de perdão. Perdoa, Pai nosso, as nossas dívidas, todas elas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, assim como. E eu nasci num ambiente onde, antes da consciência do Evangelho explícito de Jesus chegar e atingir as pessoas que me deram origem humana, física, orgânica, genética, de DNA, meu pai, minha mãe, os meus antepassados, as minhas figuras parentais, todas. No ambiente dessa família, que teve no meu avô João Fábio, a grande semente humana e de graça, que mesmo sem nenhuma intenção consciente dele, em relação explicitamente a Jesus, mas foi uma intenção consciente dele, no sentido de que ele queria produzir, gerar uma prole profundamente humana, compassiva, misericordiosa e generosa, porque era assim que ele tinha nascido e tinha se tornado. E foi assim que ele viveu até morrer, sem ter tomado conhecimento desse evangelho que eu prego, mas como se tivesse tomado, foi nesse evangelho que ele baseou sua vida, sem informação formal, mas na prática. Foi esse evangelho que eu aqui trago a você, que ele praticou sem ter ouvido falar dele. Não nos termos em que eu o anuncio, com a clareza com a qual eu trago e anuncio a você. E aí ele gerou filhos muito bons, que por seu turno geraram também aqueles que são meus primos, de uma natureza muito boa. Gente que foi passando adiante uma cultura muito bonita e rara. Hoje em dia, praticamente todos eles são pessoas conscientes do Evangelho, que aderiram conscientemente ao Evangelho de Jesus, sem se tornarem religiosos, mas são todos cristãos segundo o Evangelho de Cristo, segundo o Espírito de Cristo. Todos eles. Sem nenhum proselitismo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque meu pai, mesmo quando se confessava agnóstico, por trauma religioso que ele adquiriu na criação dele lá no Colégio Dom Bosco, constatando expressões desumanas de alguns sacerdotes, quando ele chegou numa determinada idade, aí com menos de 18 anos, antes de entrar na faculdade, ele já estava com o coração agnóstico, de machucaduras. Isso é a narrativa dele
para mim muitas vezes. E esse homem foi que me trouxe à luz com a minha mãe. Minha mãe era cristã, mas não foi da minha mãe que os princípios de perdão começaram. Depois nela eu vi, mas começaram a ser plantados em mim. Foi pelo meu pai, agnóstico. Quando eu tinha 7 anos de idade, começaram a roubar coisas no escritório de advocacia dele. E naquele tempo não tinha computador, nem tecnologia. O que as pessoas iam lá roubar eram as máquinas de escrever, que eram muitas, eram várias, eram modernas, era um escritório forte, rico. Ele fazia questão de atualizar as máquinas, de ter sempre coisas novas. Se surgisse uma de toque mais leve, ele adquiria tudo, ou mais amplo. Ou seja, ele era um cara que estava sempre procurando modernizar o escritório, os ventiladores. Manaus é quente, então era um lugar fresco, com ventiladores fortes, amplos. Naquele tempo, era o início da luz fluorescente. Então, como o lugar era muito quente, havia muitas janelas, muito vento, mas havia uma luminosidade branca que ele achava que facilitava as leituras de todo mundo que trabalhava com ele e para ele. E aí começou a haver roubos de objetos. Ele percebeu que era todo fim de semana. E ele dizia lá em casa, recebi um aviso aqui de que acabaram de roubar de novo. E ele foi ficando impressionado com a persistência dos roubos. E eu ouvi aquilo lá em casa e fiquei curiosíssimo. Falei, pai, eu tenho que conhecer um ladrão. Eu preciso conhecer um ladrão. Me promete que quando vocês pegarem esse ladrão, porque ele disse que ia botar um vigilante lá, e iriam pegar o ladrão, ele tinha certeza de que isso iria acontecer. Eu falei, no dia que vocês pegarem um ladrão, eu quero ser levado, porque eu quero ser apresentado, quero conhecer um ladrão. A impressão que me dava é que ia ter alguma coisa diferente no rosto de um ladrão, que não havia no rosto dos outros seres humanos. E ele confiava, nós tínhamos uma relação tão diferente, ele confiava tanto em mim, ele me contava já, aos 7 anos de idade, alguns segredos, que ele dizia, isso que eu estou te contando, você vai ficar guardado, não vai falar nem com a sua mãe, até que eu te autorize. E não foram poucas as vezes em que ele me chamava para tomar um banho com ele, a gente estava ali tomando banho, se ensaboando, no chuveiro, conversando, e ele me contava uma coisa séria. E dizia, você pode guardar isso como um homem de verdade guarda? E eu dizia, posso, pai, mas você vai guardar e não vai falar nem para sua mãe até que eu lhe autorize. Ele estava o tempo todo me forjando, me adestrando, me configurando, me formatando, me treinando para a vida. E eu guardava. Teve algumas coisas que ele foi dizer, sabe aquilo que eu te contei há alguns anos? Agora pode falar para sua mãe. E a minha mãe dizia, você guardou isso esses anos todos, Caio Fábio? Eu digo, ele pediu para eu guardar, eu guardei. Mas agora ele disse que eu posso te contar, eu estou contando. E eu fui aprendendo a ser homem desde aquela idade. E quando eu falei do ladrão, ele falou, tá bom, eu vou te apresentar, eu vou deixar você conhecer. Agora, fique sabendo que pode ter a cara de qualquer ser humano, não tem nada especial, não tem nenhuma marca na testa do ladrão. Pode ser qualquer pessoa. Aí chegou o dia em que o vigilante que estava lá ligou para a nossa casa, era um domingo à tarde, dizendo, pegamos o ladrão. Venha preparado porque será uma surpresa. Ele só não esperava que fosse tão grande a surpresa. E aí, eu falei, eu vou. Ele falou, não, não precisa não, fica aqui. Eu falei, você prometeu, papai. E você é um homem de palavra, você me prometeu, deixa eu ir. Ele olhou e disse, então tá, venha.
Era na rua Rocha dos Santos que ficava o escritório dele, na descida para o Mercadão de Manaus. Naquele tempo era um lugar comercial cheio de latex, de bolas de borracha, ainda havia muita borracha nos seringais sendo exportadas para o mundo inteiro. E eu me lembro bem de tudo, com vividez. E nós paramos ali, eu fui abrindo a porta do carro para sair, e ele falou, não, é melhor eu ir sozinho primeiro, eu dou uma ordem para virem te pegar. Mas deixa eu chegar lá primeiro. E ele foi, eu fiquei ansioso dentro do carro. Daqui a pouco eu vi meu pai descendo a escada, pálido, lívido. Aí ele chegou, foi direto para a porta dele para entrar, ligar o carro e partir. Eu fui achando que tinha uma coisa esquisita. Quando ele entrou ali, falou, vamos para casa. Eu falei, não, eu tenho que conhecer o ladrão. Aí ele falou, não, meu filho, esse ladrão você não vai conhecer. Aí eu falei, como, pai? Você deu a sua palavra. Ele falou, pois é. Mas eu dei uma palavra precipitada a você. E esse ladrão você pode saber quem é, mas ele não pode saber que você sabe. De modo que eu não quero que você diga para ninguém quem é o ladrão. Nem para sua mãe, nem para os seus irmãos, nem para os seus primos, nem para você mesmo. E você não vai vê-lo. Para honrar minha palavra, eu vou dizer a você quem é. Mas você vai ter que aprender a ser homem, número 1, para perdoá-lo agora aqui. Você consegue perdoar o ladrão? A segunda coisa, você consegue não falar para ninguém acerca do ladrão? Para o resto da sua vida? Nem dar o nome dele para ninguém? Aí eu falei, consigo. Aí ele falou, olha bem o que você está me dizendo, porque o ladrão é alguém que a gente ama e respeita. E ele tem um carinho imenso por você. Ele só caiu numa armadilha do caráter dele, da alma dele. Isso meu pai, agnóstico, me falando. Mas a gente precisa respeitar esse ser humano. E aí me falou quem era. Era alguém da nossa vizinhança, de quem meu pai era padrinho, e que recebia ajuda do meu pai, da nossa família. Ele, toda a casa dele, papai usava de benefícios materiais para com eles o tempo todo. E aí me falou o nome do rapaz. Quando ele me falou, eu fiquei pálido. Meu coração descaiu de tristeza. Ele falou, você não vai poder mudar de comportamento com ele. É a terceira coisa. Você vai ter que continuar a ir ao futebol com ele. Era ele que me levava para ver os jogos do Rio Negro, do São Raimundo, do Nacional, dos times de Manaus, aquela época do Fast Futebol Clube, enfim. Era ele que me levava ao estádio. Ele era meu grande companheiro de bola. Eu era muito habilidoso no futebol desde menininho. Muito malabarista com a bola. E ele era um dos caras que me levavam para lá e para cá. Me levava ao cinema para ver os filmes do Tarzan. Era mais velho do que eu, portanto. E eu fiquei passado. O papai disse, não esqueça. Primeiro, não vai falar dele para ninguém. Segundo, perdoá-lo agora, já que, como eu já perdoei lá em cima. E vou embora limpo, sem carregar nada contra ele. E terceiro, ele não pode saber que você sabe. Jamais. E ninguém mais pode saber pela sua boca. E a sua atitude tem que ser de naturalidade para com ele. Naturalidade total. 7 anos de idade. E foi assim que começou a história da minha consciência de perdão e de naturalidade em relação àquele que tinha praticado a ofensa, o erro, o pecado,
o crime, seja lá o que fosse a definição do ato. Foi ali que começou meu treinamento de perdão, de entender que qualquer ser humano, em qualquer lugar, pode cometer os piores equívocos dessa vida. Que não é necessariamente porque se praticou algo, que esse algo praticado fará dessa pessoa necessariamente uma pessoa horrível, tenebrosa ou maligna para o resto da vida. Ao contrário. Como ele foi tratado, do jeito que ele foi tratado pelo meu pai, e na ignorância dele por mim, que continuei a ser completamente natural para com ele, e fui louvado pelo meu pai pela minha naturalidade para com ele o resto da vida. E eu fiquei sabendo há muito pouco tempo atrás, há alguns anos, que ele morreu. Ele já não está entre nós. Mas morreu sem saber que eu sabia. E meu pai nunca tocou no assunto com ele. E a mãe dele nunca soube de nada. Ninguém jamais soube de coisa alguma. Papai cobriu aquilo ali com a graça do perdão. Aí eu fui vendo isso acontecer. Depois que ele se converteu ao Evangelho, e a gente já morava em Niterói, no Rio de Janeiro, aí no ano de 1967, foi no Natal de 66 para 67 que ele encontrou Jesus, lendo o Novo Testamento sozinho, e numa experiência maravilhosa de nascimento de Cristo no coração dele, de genuíno Natal espiritual no ser dele e de toda a nossa família. Primeiro ato foi um ato de perdão, porque ele tinha sido traído por 8 inimigos, 8 amigos de confiança total e que tinham se tornado inimigos da noite para o dia, porque para tirarem o corpo fora do golpe militar, eles combinaram em entregar meu pai, que era o único que não tinha vinculações político-partidárias de nenhuma natureza, fizeram todas as más obras deles serem praticadas pelo advogado, que era o meu pai. E veio testemunho, era governador, ex-governador, vice-governador, senador, ex-senador, deputado, isso e aquilo, empresários com vínculos políticos, eram 8 dos mais poderosos do Estado. E meu pai ficou com ódio. Ódio. E ele, que sempre foi um homem de paz, comprou uma arma. E passou a andar armado no Rio de Janeiro. Minha mãe entrou em pânico, eu entrei num estado de angústia, tomado por um nervosismo enorme. Eu ficava fazendo pepé, centenas de pepé com a bola. Só dizendo assim: Jesus, salva meu pai, salva o meu pai, salva o meu pai, salva o meu pai, protege 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 meu pai. Fui ficando doente daquela recorrência, achando que ele podia voltar para casa como um criminoso, a qualquer momento, por ter atirado em alguém, por ter assassinado alguém de tanto ódio. E eu entrei naquele estado de angústia, fui ficando cheio de cacuetes, de piscadeiras, apertava os olhos, comecei a ter pesadelos horríveis. Fui uma vez acordado na janela, me preparando para pular do 10º andar, dizendo: agora é minha vez. Quando meu pai ouviu a minha voz, correu lá e me puxou para trás. Eu ia me jogar lá de cima, sonhando que eu ia pular numa piscina, ao invés de ser no abismo, na direção do Morro Pavãozinho. Naquela calamidade que houve no início de 1966, no Rio de Janeiro, com desmoronamento de terra, minha mente estava também impressionada com aquelas centenas de seres humanos mortos. E aí foi por essa razão que meu pai decidiu mudar logo para Niterói.
E foi lá em Niterói que ele veio a ler o Novo Testamento sozinho e encontrou o Evangelho. E qual foi o primeiro passo do Evangelho? Ele se ajoelhou ali, na véspera do Natal, na cozinha de casa. Tinha começado a ler Mateus, de carreirinha, às 2, 3 da tarde. Agora eram 3 da manhã, ele estava em João, no capítulo 19, em sequência, sem parar. E o coração dele foi compungido por aquela convicção de que ele era um pecador. E ele disse: Jesus, não foram os judeus que te mataram, nem os romanos, fui eu. Se não tivesse havido nenhum judeu, nenhum romano, tu terias morrido. Se não houvesse mais ninguém na terra, bastava eu existir que tu terias morrido por mim. A cruz teria se erguido por minha causa. Eu te matei. Minha arrogância, meus pecados, minha vaidade mental e intelectual, meu culto, a minha genialidade praticada por outros e aceita por mim, meu narcisismo, meu autoincensamento, até as minhas virtudes são pecaminosas porque eu tenho orgulho delas. Me perdoa. Me perdoa. E ele disse que ouviu aquela voz estrondosa no coração dele. E tu perdoas os teus inimigos? Aí ele de novo: me perdoa, Jesus. E a voz dentro dele estremecendo: e tu perdoas os teus inimigos? E outra vez ele: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E a voz disse: tu perdoas os teus inimigos? E aí ele se levantou dali, pegou 8 cartões de Natal, dentre os muitos que minha mãe tinha separado para mandar para os amigos, e enviou-os aos 8 inimigos, dizendo: aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a chegar à tua presença e a te pedir perdão por todos os males que eu possa te ter feito. E a também te dizer que tu estás por mim perdoado de todos os males que contra mim tu cometeste. Em nome de Jesus, caio. E mandou para os 8 inimigos. 6 responderam imediatamente, telegrafaram de volta, pedindo perdão. Um telefonou aos prantos, pedindo perdão. E um, muito diferente e arrogante, disse que homem que era homem não se retratava, que aquilo era covardia e que ele não tinha do que pedir perdão. E nem queria perdoar ninguém. Mas para o meu pai estava tudo lindo e ótimo. Ele levitou daquele dia em diante, nunca mais pisou no chão da mediocridade na face da terra. Andou no caminho do perdão acima do terra a terra, do pó a pó, da existência pueril que a maioria dos humanos vive, comendo poeira de ódio no chão da terra. Não, ele passou sobranceiramente, dali para frente, até o final da sua existência no tempo presente, até entrar pelos portais eternos. E aí o perdão, a gente já começou vendo iniciar a fé a partir do signo da graça, do perdão. E aí tinha um outro perdão, muito expressivo. Ele passou a praticar isso em tudo. Foi também por causa do perdão que ele parou de advogar. Por descobrir, ele não perdia nunca. E depois ele disse: eu não perdia nenhuma causa jamais, porque eu era um mentiroso de uma capacidade, de uma ardilosidade, de uma manipulação extraordinária. Escrevia peças perfeitas, a argumentação era irrebatível, mas o pressuposto muitas vezes era uma criação minha que os juízes nem percebiam.
E eu decidi que eu não ia mentir mais para advogar a causa de ninguém. E houve muitos clientes que ficaram com ódio de mim. Porque eu dizia, dá para ganhar a sua causa sem mentir, mas os caras queriam me contratar pela grande elaboração da mentira, queria acachapar o adversário deles. Mais do que justiça, eles queriam era vingança. E eu falei, não pratico isso. Foi ameaçado de morte por um cliente, foi armado, puxou a arma, botou no rosto dele, meu pai olhou para ele e falou, se quiser atirar, atire. Você vai matar um homem cheio de alegria e paz. Mas eu não vou mudar a decisão da minha consciência, do meu caráter, por nenhuma ameaça tua, nem de ninguém. Aí o cara caiu de joelhos chorando. E foram acontecendo coisas mais variadas. Ele chamava a clientela e dizia, olha, você tem modos de ganhar isso aqui, deixando uma criminalização sobre o teu adversário, mas eu posso ganhar a tua causa sem criminalizá-lo. E eu queria te propor isso, que você aceitasse a vitória da justiça em seu favor, mas sem necessidade de criminalizar o seu adversário legal. E aí alguns lutavam, e ele fazia um esforço de convencimento e convencia na maioria das vezes. Mas foi ficando chocado de ver que as pessoas queriam mais vingança que justiça. Até que chegou uma hora que a consciência dele no Evangelho tinha se expandido tanto que não dava mais para ele nem negociar isso. E ele preferiu fazer uma escolha radical, sobre a qual já falei várias vezes. Não é o caso de repetir aqui e agora. Aí eu fui embora, eu vivi tudo que se podia viver numa câmara de lapso compresso de tempo, enfiei experiências after experiences, uma depois da outra, todo dia era um dia que valia por semanas, uma intensidade louca, uma vida de gadareno existencial, para lá e para cá, e eu pensava que estava amadurecendo mais do que o mundo inteiro, porque as experiências que eu tinha, eu encontrava gente de 40, 50 anos que nunca tinha nem sonhado em viver aquilo ali que eu já tinha vivido. E fui vivendo até que eu fiquei acumulado de angústia culposa, querendo morrer, sem significado para viver. E comecei a minha vida de fé na experiência do perdão, acolhendo o perdão de Deus para mim, me batizando sozinho no igarapé, na floresta, me jogando para trás, em nome de Jesus, me levantando novo, ressuscitado, convicto de que eu tinha deixado o velho Caio, o velho Adão, o velho ser humano, que etariamente ainda era jovem, mas na acumulação do pecado perverso, praticado com uma avidez, como quem estivesse correndo contra o tempo, como quem inconscientemente soubesse que os seus dias estavam contados e queria experimentar tudo aquilo numa acumulação horrível de transgressão. A convicção imediata que me veio é que eu tinha deixado tudo aquilo para trás, que eu estava me levantando novo, perdoado. E fui acusado, inclusive, por demônios, em possessões demoníacas, como eu já contei. Não uma vez só, várias vezes. De demônios, como o daquela menina do bairro de São Francisco. Foi a primeira a dizer, desgraçado, eu te conheci. Tu eras meu, eu te conheci no Rio de Janeiro. Tu eras meu, eu te perdi. E eu falei, tu és mentiroso e pai da mentira, mas estás falando a verdade. Eu fui teu, mas tu me perdeste para sempre. A constatação do meu perdão foi confessada até por principados e potestades, e eu vivi sem culpa o resto da vida. No dia seguinte eu já estava pregando, perdoado, lavado, não apenas desculpado, mas com a consciência
de que dos meus pecados Deus nem se lembrava mais, como diz a Epístola aos Hebreus. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. De que eu era objeto de uma autoamnésia divina em relação a todos os pecados inconscientes, conscientes, deliberados, perversos ou instintuais que eu tivesse praticado. Estava tudo nivelado, eu estava perdoado. E eu comecei a olhar em volta e ver quem é que eu tinha magoado. Aí comecei a ir na porta da casa das pessoas, chamar os que eu tinha dado surras, à toa, hospitalizado. E dou graças a Deus, porque todos me acolheram. Todos. Alguns vieram a morrer não muito tempo depois, e eu fiquei muito feliz de ter conversado com essas pessoas e delas terem partido com aquilo resolvido dentro delas, porque em mim já estava, mas eu queria resolver para elas. Como algumas demoraram, até que um dia um filho do governador eu tinha dado-lhe uns cacetes, e era mais velho do que eu, me ligou do nada, eu já estava pregando na televisão e me falou: olha, eu quero te dizer que por aquilo que você fez, você está perdoado, e quero te pedir perdão porque eu também te provoquei tudo que eu podia. Amém, ó, os bichinhos sabem. Eu te provoquei tudo que eu podia. E levei um cacete, mas está tudo compreendido. E você é uma nova pessoa. Eu te assisto todo domingo na TV. E eu fui vivendo com essa graça. Até que um dia, não muitos anos depois, pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que a mulher com quem meu pai tinha tido um caso apaixonado, de paixão lasciva, que era uma mulher, naquele tempo, em Manaus, considerada a Marilyn Monroe do Amazonas, era uma loura com aqueles seios pontudos, cinturinha fina, lábios carnudos, toda cheia de beleza sedutora. Meu pai tinha ficado louco por ela quando eu tinha 6 anos de idade. E apesar da minha mãe ser uma mulher santa, linda, querida e amada, não dava para ela concorrer com aquela sensualidade toda, com aquela Marilyn Monroe. Quando eu tinha 7 anos, meu pai tinha tanta certeza da minha discrição, que um dia ele me levou à casa dela, sem dizer: olha, essa aqui é a casa da minha amante, mas eu era muito esperto. E ele me deixou do lado de fora, conversando com as filhas dela, brincando com as garotas que tinham a minha idade. Eu já fiquei de olho numa lourinha, eu já tinha sido inaugurado sexualmente há 2 anos pela babá do meu irmão, eu era tudo menos inocente. Já tinha um olhar muito, muito, muito matreiro e safado nessa área. E aí eu falei: tá ele lá, pegando a mulher lá dentro. Aí depois veio ela, eu falei: meu Deus, como é que minha mãe vai concorrer com um negócio desse? Com uma serpente sinuosa e gostosa desse tipo. Foi o meu pensamento como um garoto de 7 anos que já tinha sido catapultado muito para além da sua idade, especialmente na percepção da sexualidade. E ele não me disse nada, só disse: vamos embora, Caio Fábio. Não disse: não conte nada para sua mãe. Ele sabia que eu era esperto bastante para ficar quieto. Depois a minha mãe é que me pegou, botava no carro, e como eles tinham dinheiro, nossa família, por causa do meu pai, era abastada, eram aqueles carrões modernos, conversíveis, que ninguém tinha, era o único no estado. Eram sempre peças raras de automobilismo, que meu pai gostava de ter, na vaidade dele, de mostrar aqui e ali. Era o único na família que fazia isso, porque meu avô não tinha sido assim. Ele estava cometendo um desvio em relação à educação dele. A minha mãe, aqui um dia eu me lembro de me pegar naquele carro com a capota baixa, chamava atenção. Onde quer que aquele carro estivesse, todo mundo sabia que meu pai estava ali, ou minha mãe estaria ali.
ou nos outros carros que eles tinham, que eram todos diferentes dos carros de todo mundo. E ela me botou naquele carro, eu me lembro como se fosse agora. Chegou lá e passou e parou quase na frente da antiga Caixa d'Água de Manaus, uma obra-prima que está lá tombada até o dia de hoje, linda, que veio de Portugal para o Brasil, todas as pedras, tudo. É um negócio maravilhoso. Lá perto do cemitério, na Vila Municipal, antiga Vila Municipal. E ela morava ali, uma casa que ele tinha comprado para ela. E a mamãe foi, parou quase na frente e disse: olha, é aqui que vive a mulher com a qual seu pai me trai. Eu sei que você é louco por ele, mas você precisa conhecer a verdade. E eu pensando, mal sabe ela que eu já brinquei com as garotas aí dentro, que eu sei de tudo. Eu falei, ah é, mãe? Ah, você não está surpreso? Eu falei, não, eu só estou triste, né? Triste. Porque ele não precisava fazer nada disso com você. E quase que eu disse a ele, nem você comigo, de me trazer aqui para pegar uma criança de 7 anos e jogar nessa. Mas é que eu não me sentia uma criança. Então, eu só achei que era inadequado de todos os lados e da parte dela também. Pois bem, quando nós mudamos para o Rio por causa do golpe militar, em 64, a história do perdão continuou a nos perseguir. Meu pai se converteu por causa do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o próximo passo foi ela perdoar meu pai. Vocês sabem como é difícil. Uma mulher que foi traída de maneira pública, papai foi se tornando meio cínico em relação a isso. Ele botava aquele carrão com a capota baixa, uma cidade de 250 mil, 300 mil pessoas no máximo, onde ele era percebido onde quer que fosse, e botava aquela loura deslumbrante, gostosa e sedutora do lado dele, passeava, ia para todos os lugares públicos, era uma exposição terrível, e ela sofreu muito. As pessoas são perversas. Aí ligavam para ela, dizendo, olha, teu marido está com aquela mulher no lugar assim, no sítio tal, no evento tal, na festa tal, em todos os lugares. E alimentavam a alma dela com aquilo. É gente muito ruinzinha que tem para todo lado, em nome da amizade. Praticam coisas dessa natureza. Em nome de, se fosse eu, gostaria de saber também. Aí vão envenenando a alma do outro desnecessariamente. E minha mãe foi ficando totalmente cheia de radioatividade, de raiva, de ódio, de ressentimento. E mesmo depois da conversão dele, ela carregava ainda. Naquele tempo não tinha divórcio. Ela, no início, chegou a pedir separação. Mas não adiantava nada. A mulher se separava do homem e virava uma mulher desquitada. Ou seja, ela não podia casar de novo, não podia coisa nenhuma, ela só separava o corpo. Mas continuava a viver na mesma situação, não tinha divórcio no Brasil, não tinha a libertação do divórcio. E ela chegou, depois de um tempo, a admitir, se você quiser se separar, eu aceito a separação. Porque eu sei que você nunca deixará de ser um bom pai para os nossos filhos. E eu particularmente sabia que não iria mudar nada com ele, porque ele era visceralmente paternal. E não haveria ninguém que o afastasse de nós, como filhos, e da responsabilidade dele como homem na família. Mas foi depois da conversão dele que ela teve que perdoá-lo conscientemente. E veio a fazê-lo. E ela diz que a verdadeira lua de mel deles, eles vieram a praticar depois da conversão do meu pai, não foi nem lá atrás, quando eles, jovens, tinham se conhecido.
Foi depois da conversão dele. Depois que ela o perdoou e o acolheu e o colocou para dentro dela com a aceitação da pessoa dele, perdoada em Cristo e por ela. Então eu venho de uma casa onde sem perdão nada teria acontecido. Aí depois de alguns anos, a gente já de volta a Manaus, eu já tinha vivido os anos da minha intensa vida separada de Deus e da família e de todo mundo, e vivendo no Rio de Janeiro, provocando inconsciente e inconsequentemente a existência dezenas de vezes por dia. Eu estou vivo aqui porque Deus decidiu me manter vivo, mas eu provoquei a morte com vara curta de todas as formas possíveis. Ontem, inclusive, eu fiz uma falinha de 1 minuto e meio sobre isso, sobre inconsequência, como eu provoquei a vida com milhões de inconsequências. Eu era para ter sido tragado há muito tempo atrás, mas foi pura misericórdia de Deus que me preservou. Pois bem, eu agora já convertido há 2 ou 3 anos, fiquei sabendo que essa moça, portanto, era uma coisa que tinha de afastamento entre o meu pai e ela serem amantes, e agora a minha conversão, já há 8 anos tinham se passado, do término até a minha conversão. Um período curto de tempo. E aí eu soube que ela estava morando numa rua, numa avenida assim em Manaus, e que ela tinha um salão de beleza na frente da casa dela, que era um salão das mulheres granfinas da cidade. E aí eu peguei minha moto ou meu carro, não me lembro como é que eu estava me mobilizando naquele dia, e fui lá, e parei na porta da casa dela. E ela me conhecia, claro, eu estava na televisão todo domingo, nos jornais, falando nos rádios. E quando eu entrei, eu vi as mulheres todas frisarem. Todo mundo naquele tempo com aquelas coisas enormes, pareciam uns extraterrestres para secar o cabelo. Hoje em dia nem existe mais isso. O pessoal das antigas lembra como é que era. Aquele monte de capacetões na cabeça das mulheres, elas ficavam ali dentro. Era muito estranho e engraçado. E eu entrei no salão, ela lá no fundo do salão ficou pálida, as outras mulheres frisadas. E ela veio andando na minha direção e falou: você só está aqui porque você não sabe quem eu sou. Aí eu disse: não, eu estou aqui justamente porque eu sei quem você é. E eu estou aqui porque eu quis vir aqui te encontrar. Aí ela: mas o que é que você quer comigo? Eu falei: a gente não precisa tratar disso em público. Vamos para um canto mais reservado, porque tem a ver com você e com meu pai. Aí nós saímos e ela começou a chorar e falou: o que você quer comigo? O quê? Eu falei: nada, eu só quero tirar o estigma de sobre você. Da amante, da Marilyn Monroe, sedutora, perversa. Eu só quero que você saiba que do meu coração você é uma mulher nova, perdoada, lavada e purificada pelo sangue de Cristo em mim. Não tenho nada, nenhum ressentimento contra você. E eu queria levar você à igreja onde eu prego, que é a igreja onde meu pai é pastor. Aí ela disse: não, meu filho, é que você ainda é muito jovem. Eu falei: não, querida, eu tenho pouca idade, mas eu não tenho nada de jovenzinho. Nada, nada. Inclusive, eu tenho uma relação com uma das tuas filhas, que foi o que a fez adoecer, como ela está doente até hoje, internada, foi a relação que eu tive com a tua filha. Então, eu estou aqui com a consciência do Evangelho em mim, e olha para mim e não me vê com a idade que eu tenho. Eu tenho 21 anos, mas eu estou idoso e cansado de besteira. Eu vim querendo te
dá a chance de receber esse regênesis, esse recomeço. E eu venho te pegar sábado que vem. Eu prego todo sábado à noite para uma multidão de jovens que vão me ouvir. E eu venho te pegar e vou te colocar lá depois que a reunião tenha começado, num lugar escondido, que eu não quero que minha mãe te encontre, nem que você encontre a minha mãe. Aí ela falou, também não quero que teu pai me veja, porque ele teve uma paixão muito grande por mim e eu por ele. E faz só 8 anos, pode ser que isso reavive tudo. Eu falei, você não tem a menor ideia do que aconteceu com meu pai. Ele podia te ver pelada, rebolando para lá e para cá, de perna aberta, que não ia acontecer nada. Aquele cara morreu. Morreu, assim como eu. Morri. Ele morreu. 8 anos? Não faz só 8 anos, faz muito tempo. Faz 2000 anos, ele morreu com Cristo na cruz, eu morri também. O interregno entre nós aqui é enorme. Então nem se preocupe. Eu é que estou decidindo te proteger de você mesmo. E da minha mãe, porque ela poderia levar um susto. Eu não pedi licença a ninguém. E fiz isso durante uns 2 meses ou 3. Eu ia pegá-la, chegava lá, depois da reunião ter começado, colocava num canto, no mezanino, deixava alguém cuidando dela, de minha total confiança. Depois pedia para colocarem no meu carro, eu acabava de pregar, deixava alguém para terminar a reunião, e a levava para a casa dela e voltava para despedir as pessoas no final da reunião. Ela não morava tão longe dali, eram uns 3 quilômetros de distância, dava para ir e voltar rapidinho. E eu fiz isso durante 3 meses. Até que um dia eu cheguei em casa, depois de tê-la visitado, de ter passado uma tarde tomando um café com ela, falando do Evangelho, explicando Jesus para ela. Eu voltei para casa, chamei meu pai e minha mãe e falei, olha, eu estou vindo da casa da fulana. E eu tenho levado aos nossos cultos e reuniões de sábado, todo sábado, há 3 meses. E chegou uma hora agora da mamãe entrar nessa história. Porque o que é recorrente no coração dela é querer pedir perdão à mamãe agora. Porque ela disse que consciente, lucidamente, cretinamente, ela magoou a mamãe, sabendo que estava ferindo a mamãe por muitos anos. E ela queria pedir perdão. E eu queria muito, mamãe, que você tivesse a coragem de acolhê-la e a coragem de perdoá-la. Aí a minha mãe começou a chorar e disse, meu filho, é demais, eu já passei por cima de tanta coisa, eu perdoei seu pai. Mas você não acha que você está botando carga demais sobre mim? Eu só sou uma mulher, já me machuquei muito, eu não sou idosa ainda, mas sou uma mulher muito machucada. Aí saiu para o quarto chorando. Meu pai fez silêncio, não disse nada. Eu perguntei a ele, você tem algum problema com isso? Ele falou, não. Para mim, isso tudo está morto, meu filho. Eu já desejei, e ela me fez toda sorte de favores femininos, como se dizia no passado, daquele tipo que enlouquece um homem. Mas eu estou livre disso tudo no Evangelho. E eu me recolhi em oração, até que um dia, 2 ou 3 depois, eu não me lembro exatamente quanto tempo depois, minha mãe me procurou, mas não foi muito tempo depois. E falou, tá bom, meu filho, pode trazê-la, porque eu estou preparada para acolhê-la. E eu falei, aí você vai poder ajudá-la mais do que ninguém, porque eu a venho discipulando no Evangelho de Jesus, mas eu acho que você vai fazer um progresso enorme na vida dela, sendo você a protagonista da graça do Evangelho na vida dela. E aí, eu a levei lá em casa, ela nervosa, apavorada, e eu falei, não,
peguei na mão dela, falei, olha, eu estou te pegando aqui na mão, elevando pela mão como se fosse a minha mãe. Com a reverência que eu tenho pela minha mãe, eu vou te levar à minha mãe. Você está entendendo, minha filha? E a levei lá. Entramos na garagem, minha mãe e meu pai estavam esperando. E ela correu para cima da minha mãe correu para cima dela e se abraçaram. Aliás, desculpa, o episódio foi muito mais sofisticado do que isso. Eu agora aqui cometi um lapso, isso aconteceu a segunda vez. Mas na primeira vez nem foi assim, foi muito mais rico. Nós estávamos no culto na igreja no dia de Natal, dia 24 para o dia 25 à noite. Devia ser o ano de 1975. Eu já era casado e a minha esposa já estava grávida. E as minhas irmãs e o meu irmão ainda era vivo e as minhas duas irmãs estavam no carro. Quando a gente terminou o culto, e eu tinha pregado sobre perdão, Natal e perdão. Como o grande signo do Natal estão todos perdoados. E a minha mãe, quando a gente entrou no carro, disse, olha, Caio Fábio, eu gostaria que você não nos levasse para casa, mas fizesse a volta e me levasse lá na casa da fulana. Porque hoje à noite eu não vou tomar a ceia com vocês sem que eu a deixe saber que ela está perdoada por mim. E nós fizemos a volta, 3 quilômetros para a casa dela, chegamos lá e começamos a cantar. As minhas irmãs têm a voz muito bonita, meu irmão era um organista com ouvido absoluto, e todo mundo, minha mãe canta muito bem, a família toda muito musical, menos eu e meu pai. E o marido da minha irmã também cantava, era um belo tenor. E começamos a cantar juntos, a Aldinha, que era minha esposa, junto, cantando a música Nas estrelas vejo a sua mão, e nos ventos eu ouço a sua voz. E começamos a cantar Deus domina sobre terra e mar, e passa pelo tema do Natal, explicitamente. E aí, quando a gente começou a cantar lá fora, eu vi aquela porta se abrir lá dentro e o rosto dela ficar metade iluminado, lágrimas escorrendo. Aí a minha mãe enfiou a mão aqui pelo lado de dentro do portão e ele não estava trancado. Eram outros tempos. E ela puxou o portão e o abriu e saiu andando na direção dela. E ela veio andando de lá e as duas se encontraram aos prantos no meio daquele corredor. Na escuridão daquela noite eu só ouvi os choros e os soluços. E me perdoa, me perdoa. E minha mãe me perdoa também. E as duas se perdoando. Sem nenhuma lógica de justicismo, de vingança, de predatoriedade, de supremacismo, de nada disso. E aí depois, lá em casa, eu disse, olha, mamãe está preparada para te receber lá em casa. E foi nesse dia que eu a levei, ela nervosa. Parecia que na outra noite tinha sido sob a luz da lua e agora ia ser sob a luz do sol, que eu a estava levando com a clareza de tudo. E ela nervosa, falou, eu estou te pegando na mão como se fosse a minha mãe. E a levei. Outra vez, essas duas se abraçaram. Meu pai tratou com toda a naturalidade desse mundo, como se ela tivesse sido a vida inteira apenas uma irmãzinha querida e pronto. E era assim que eu estava tratando. Minhas irmãs vieram, todo mundo veio, e minha mãe ficou anos. Eu, depois disso, mudei para o Rio de Janeiro na década de 80, em 1980, no final do ano, em dezembro. E minha mãe continuou recebendo-a, visitando-a, ensinando o Evangelho a ela. E mais do que isso, depois de uns anos, ela ficou doente. E não tinha meios de pagar pela medicação toda que tomava, nem pela medicação que a filha dela, que precisou de tratamento clínico, psiquiátrico,
o resto da vida, precisava também. E meu pai e minha mãe pagaram toda a medicação dela até ela falecer. No mesmo ano em que meu pai faleceu, durante décadas assumiram aquele compromisso de amor fraterno em Cristo Jesus. Perdão, eu ficaria aqui dias contando a você a história de perdões e perdões e perdões e perdões na vida dos meus pais, na minha vida. O evangelho na minha vida é marcado por perdão. Na maioria esmagadora das vezes, 99% ou mais das vezes, fui eu perdoando pessoas que me fizeram muitos males. Eu já recebi muitos males assim, perversos, de gente que de mim só recebeu graça, ajuda, recurso, instrução, amor, acolhimento, e de repente vira-se uma chave louca, diabólica no coração da pessoa e você começa a ser maltratado ou sepultado com requintes de crueldade, de indiferença. Isso faz anos e anos. Faz décadas que eu conheço essa experiência, às centenas. E cheguei aqui sem nenhuma machucadura interior, salvo pelo perdão. Senão teria ficado cínico, teria ficado duro, teria ficado impermeável, teria ficado ininganável, porque a quantidade de experiências que eu tenho já me produziu um acumulado que pouca gente tem. Mas eu teria ficado um ser tão desconfiado que eu não seria enganado, mas ninguém receberia nenhuma confiança da minha parte, jamais. E foi o perdão que não permitiu que eu desenvolvesse nenhuma crosta de dessensibilização humana. Ao contrário, apesar dessas centenas de acumulação de casos feios, se eu fosse contar alguns deles, vocês iriam ficar chocados e barbarizados. Mas foi o perdão como prática, como certeza de que ele faz parte da pedra fundamental do Evangelho na minha vida e na vida de qualquer pessoa, que me trouxe e me salvou até o dia de hoje. Se não a acumulação disso teria me matado há muitos anos, eu teria sido morto pela acumulação dessas centenas de experiências malvadas. Então hoje, conquanto eu pudesse falar muitas outras coisas sobre perdão, do ponto de vista da conceituação dele nos Evangelhos, no Novo Testamento, na significação teológica e psicológica do bem que o perdão produz, eu disse ontem que eu ficaria aqui hoje e escolhia contar, no lugar disso, algumas histórias. E pelo tempo, essas foram as duas únicas que eu consegui contar. E eu espero, no entanto, que pela graça de Deus isso tenha chegado com poder na sua vida. E eu peço agora a Ti, Jesus. Peço a Ti, Jesus, que realizaste pelo Espírito Santo toda essa graça linda da mensagem do Evangelho, do Natal do perdão de Cristo no coração do meu pai, da minha mãe, no meu coração, no coração da nossa família, de modo que nós já tivemos tantas outras coisas, já passamos por cima de tantas calamidades, como a minha irmã Aninha passou por cima de calamidades terríveis, e nós todos com ela, como a minha irmã Sueli passou, e nós todos com ela, e todos nós juntos passamos por tudo juntos por causa do Teu perdão.
Te agradeço pelo teu perdão na vida da minha mulher, por ela também ter e praticar a consciência de que sem perdão ninguém dá um passo sequer na luz e na tua presença. E eu te peço que essa mesma graça que nos tem alcançado, alcance a vida de muita gente agora, hoje, nesse instante, e tantos quantos venham a ver e ouvir. É o que eu te imploro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.